Faço encaminhamento, então, se os demais conselheiros me permitir, que tem antes do conselheiro Sica, como ele tem uma explanação para fazer no RLA de Anita Garibaldi, 9054, uma auditoria operacional na regularidade da despesa selecionada na educação, se os demais conselheiros me permitir, eu vou inverter a ordem e passar a palavra a ele, porque além de fazer o relatório, ele vai fazer uma explanação aos demais conselheiros. Então, depois nós continuamos então com o grupo 2, que, se não me engano, é o conselheiro César Fonte, na sequência. Com a palavra, o conselheiro Gerson Sica. Obrigado, senhor presidente. Esse processo é o final 519.054, Prefeitura de Anita Garibaldi. O objeto é a verificação da regularidade das despesas selecionadas na educação de 2010 a junho de 2015, bem como efetuar um diagnóstico que venha subsidiar a administração com informações visando principalmente o alcance das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação e agora que temos, desde 2015, o Plano Municipal de Educação do município. Essa auditoria ela decorreu de uma determinação proferida no processo TCE final 371.350, e essa determinação foi a formação então de um processo apartado para avaliar a regularidade, eficiência e eficácia dos investimentos em educação. Essa determinação decorreu de indícios de mau estado de conservação de escolas, além de o município de Anita Garibaldi apresentar à época índices educacionais abaixo da média do estado de Santa Catarina. Então, isso motivou a realização dessa auditoria. Ela foi realizada entre 31 de agosto de 2015, no período de 31 de agosto a 4 de setembro de 2015. No curso da instrução processual, também determinou a realização de audiência pública no município, que ocorreu no dia 13 de novembro de 2015. Essa audiência foi considerada a etapa do processo de fiscalização. O objetivo da audiência pública foi ofertar à comunidade local a oportunidade para expor suas percepções sobre o serviço público de educação, tornando cidadãos sujeitos ativos do processo de fiscalização. A audiência contou com a presença do prefeito municipal, senhor Ivonil Fernandes da Silva, da secretária municipal de Educação, senhora Dilvete Moraes Adame, presidente do Legislativo, senhor José Matos, da meritíssima juíza de Direito da Comarca, doutora Fernanda Pereira Nunes, do meritíssimo promotor de Justiça da Comarca, doutor Marcos Batista de Martino. A audiência foi devidamente gravada, registrada em ata, sendo que os elementos colhidos foram considerados pela equipe técnica na elaboração do relatório de auditoria. Além disso, no dia posterior, no dia 4 de novembro, presidi, com auxílio de servidores desta casa, reunião junto aos conselhos vinculados à educação para discutir o acompanhamento e a fiscalização da aplicação dos recursos e os aspectos estratégicos relacionados a essa área. Essa reunião também ocorrida no município de Anita Garibaldi. A ata da reunião consta dos autos. Posteriormente, a DEMIL sugeriu a audiência, com base em apontamentos que foram trazidos em relatório técnico. Veio defesa ao processo. Ao final, a DEMIL, avaliando os elementos da defesa, sugeriu o conhecimento do relatório técnico e a concessão de prazo para apresentação de plano de ação, na forma como consta aqui no relatório. E o Ministério Público, ao final, aqueceu com a quase integralidade das conclusões da área técnica, apenas acrescendo a formulação de determinação, ao invés de recomendação, quanto à observância do piso salarial para os professores da rede municipal. Esse que a DEMIL tinha sugerido recomendação. Senhor presidente, egrégio plenário, esse é o relatório. Nós teremos agora uma apresentação do auditor fiscal Luiz Cláudio Viana, que participou desse trabalho, inclusive também participou da reunião com os conselhos. Ele vai fazer uma apresentação expondo os principais achados da auditoria. Então, gostaria de convidar, então, o doutor Luiz Cláudio para essa explanação. Luiz Cláudio? Luiz Cláudio Viana. Com a palavra, então, o doutor Luiz Cláudio Viana. Ok. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Luiz Eduardo Xerém, cumprimentar também o relator do processo, o auditor substituto de conselheiro Gerson dos Santos Sica, e em seus nomes eu estendo o cumprimento aos demais integrantes desse plenário e de todos que nos acompanham.
A auditoria que foi realizada no município de Anita Garibaldi, na educação especificamente, ela envolvia tanto aspectos de regularidade como aspectos operacionais, gestão, qualidade. Porém, nesse processo, estamos tratando apenas da questão operacional. Tramita aqui no Tribunal de Contas um outro processo específico sobre a questão da regularidade. Uma outra particularidade também que eu queria destacar é que o Tribunal de Contas, regra geral, utiliza-se de uma diretoria especializada para a realização de auditorias operacionais, que é a DAI, Diretoria de Atividades Especiais. Porém, no presente caso, optou-se, essa auditoria acabou sendo executada na DMU, Diretoria de Controle dos Municípios. A opção provavelmente foi, tendo em vista ser uma auditoria mista. Pois bem, em 2014, nós tivemos, com o advento da Lei 13.005, uma lei federal, porém de aplicação em todo o território nacional, a aprovação do Plano Nacional de Educação. Esse plano ele traz 20 metas, algumas audaciosas. Dessas 20 metas, 15 são específicas aos municípios, porque envolvem a questão da educação infantil e do ensino fundamental. Cito o Plano Nacional de Educação porque a matriz de planejamento e toda a auditoria ela foi guiada pelo Plano Nacional de Educação. Aí, por isso eu faço, então, referência ao PNE. A abrangência da auditoria. O período foi de 2010 a 2014. Em loco, os auditores estiveram lá do dia 31 de agosto a 4 de setembro de 2015. Esse ponto eu gostaria de frisar, que alguém pode estar acompanhando essa apresentação. Então, o que está sendo relatado aqui é o que foi verificado em loco na primeira semana de setembro de 2015. Conforme já anunciado no relatório do auditor, foi realizada uma audiência pública como procedimento de auditoria. A equipe de auditoria foi composta pelos auditores fiscais de controle externo, Dejair César Tavares, Ricardo Cardoso da Silva, Alexandre Fonseca Oliveira, e eu, na ocasião, também auditor fiscal, atuei como revisor. Faço o registro aqui, que recebi com satisfação de ser convidado para apresentar essa auditoria, porque eu tenho certeza que a equipe de auditoria realizou um excelente trabalho. Conforme pode ser verificado no mapa, o município de Anita Garibaldi está localizado na região serrana do estado de Santa Catarina, tem aproximadamente 8 mil habitantes e um PIB próximo de 100 milhões de reais. A título de comparação, só para termos uma ideia, o município de Florianópolis, aqui, sede do Tribunal de Contas, tem um PIB de aproximadamente 17 bilhões de reais. Pois bem, qual era o objetivo geral, então, da auditoria? Efetuar um diagnóstico na educação que venha a subsidiar a administração municipal com informações que incrementem as políticas públicas na educação, visando principalmente o atingimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação, conforme eu tinha citado anteriormente. Aqui nesse quadro, nós podemos perceber o número total de alunos matriculados no município de Anita, na rede municipal. Até 2012 havia um crescimento, uma tendência de crescimento. A partir de 2013, praticamente retornamos ao número de alunos de 2010. Essa situação deve se inverter agora. O município, a partir de 2014, passou a assumir a rede estadual do ensino fundamental. Então, temos aqui uma tendência de crescimento do número de alunos. De acordo com a Constituição Federal, todos os municípios brasileiros devem aplicar no mínimo 25% da receita de impostos em educação. Nesse quesito, o município de Anita Garibaldi chama atenção, porque ele é o único município do estado de Santa Catarina que aplica mais de 40% da receita de impostos em educação. Então, realmente percebe-se pelo gráfico que ele está muito acima da média dos municípios catarinenses. A linha em azul é a média dos municípios do estado, a linha vermelha ali é a aplicação do município de Anita. Então, aplica muito acima da média dos demais municípios. Aqui nesse gráfico, nós temos a despesa total com educação. Aqui foi considerada a despesa liquidada no período de 2010 a 2014. A primeira coluna representa a despesa total, as demais colunas é o desdobramento dessa despesa total.
Chama atenção que o maior investimento em educação foi em 2011. O fato ali é que houve a construção de uma unidade escolar, aproximadamente R$1 milhão, aí acabou representando ali o maior investimento no período. A primeira coluna do desdobramento, em azul claro, representa gastos com pessoal. Então, a principal despesa da educação, despesa de pessoal. E depois nós temos a merenda escolar, serviço de transporte escolar, combustíveis e lubrificantes, material para manutenção de veículos e outras despesas. O item outras despesas em 2011 está destacado, tendo em vista que aqui dentro está o investimento da construção da unidade escolar. Então, no dia 3 de novembro de 2015, 2 meses após a realização da auditoria em loco, foi realizada essa audiência pública. Ela foi conduzida pelo relator do processo, na ocasião. Aqui tivemos a participação de um servidor lotado no gabinete do auditor, Renato, que teve uma participação importante na divulgação dessa audiência pública no município. 164 pessoas participaram da audiência pública, então diversas autoridades do município, uma participação expressiva de pais, alunos, professores. Um ponto muito positivo da realização da audiência pública, como ela foi realizada 2 meses após a auditoria em loco, durante a audiência pública foram confirmadas várias situações que a equipe de auditoria tinha verificado. Aqui um outro material que foi utilizado para divulgar a audiência pública, já se divulgou o Tribunal de Contas, telefone de contato da ouvidoria. O objetivo dessa audiência pública, então, era ouvir a sociedade, opiniões, críticas, sugestões, tudo relacionado ao tema educação. Para a realização, então, da auditoria na questão operacional, foi dividido em 5 eixos as temáticas de ações dessa auditoria. A questão da infraestrutura da rede escolar, a formação profissional dos profissionais, a questão do IDEB, qual é a avaliação do município com relação às notas do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, o envolvimento da sociedade, por meio dos conselhos, e a questão da universalização da educação no município. Para cada item desse que se realizou, que se criou um eixo dentro da educação, foi realizada uma questão de auditoria. Então, com relação ao primeiro item, foi realizada a seguinte questão: a infraestrutura das escolas oferece condições adequadas para o desenvolvimento do ensino? Entende-se que para se obter uma educação de qualidade e para que se possa atingir as metas que foram fixadas no plano, eu preciso ter, no mínimo, uma infraestrutura no município. Foi utilizado como parâmetro para a verificação da infraestrutura escolar um estudo que foi realizado pela UNB, Universidade de Brasília, juntamente com a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, um trabalho intitulado Uma Escala para Medir a Infraestrutura Escolar. Quem tiver interesse em olhar esse trabalho, ele está publicado no site da UNB. De acordo com esse trabalho, a classificação da infraestrutura escolar, ela pode ser elementar, básica, adequada ou avançada. Na elementar, você tem os componentes mínimos para funcionamento de uma escola: salas de aula, água, sanitários, energia elétrica, esgotamento sanitário e cozinha. Na básica, você, além de ter os requisitos da elementar, você possui, por exemplo, sala de diretoria, TV, equipamentos como TV, DVD, computadores, impressora. Na adequada, atende os 2 critérios anteriores e vai possuir espaços para sala de professores, biblioteca, laboratório de informática, sanitário para educação infantil, quadra esportiva, parque infantil, copiadora e acesso à internet. E na avançada, que atenderia todos os critérios anteriores e ainda teria a questão da acessibilidade e um laboratório de ciências. A primeira escola, então, que foi analisada, a Eleci Francisco Correia, recebeu a classificação elementar. Não foi constatado espaço para refeitório, sendo que os alunos fazem refeições em pé ou na sala de aula. A escola também não possuía aquecedor, aparelho de ar-condicionado, ventiladores, nem cortinas.
Esse quesito aqui foi uma prática. Em todas as escolas, com exceção de uma, nós geralmente não tínhamos aquecedores, ar-condicionado e ventiladores. Aqui é possível observar que o município tem uma sala de informática, que tinha sido recentemente instalada nessa escola, porém sem acesso à internet. O parque infantil estava em mau estado de conservação. É possível observar aqui, oferecendo inclusive risco de acidente aos alunos. O banheiro também em estado precário de conservação e higiene. Era utilizado também como depósito de materiais, inclusive botijão de gás no interior do banheiro, e o mesmo banheiro era compartilhado por meninos e meninas. Essa outra escola, Vila Aliança, também recebeu a classificação elementar, ausência de computadores e acesso à internet, e da mesma forma não tínhamos aquecedores, aparelho de ar-condicionado e ventilação forçada. Essa escola, ela tem um campo de futebol, que é possível ser observado aqui, e ao lado tem uma valeta aqui, um canal, por onde nós temos esgoto a céu aberto. Então a bola, quando os meninos e meninas estão jogando bola, cai com frequência ali, e os alunos acabam entrando em contato direto com essa água contaminada. Não há bebedouros na escola, e todos os alunos compartilham 2 canecas para beber água nesse local, mesmo local onde eles fazem a higiene das mãos. Essa terceira escola da educação infantil, na localidade de São Paulo, também recebeu a classificação elementar. Aqui havia carência de espaço para recreação, armários, brinquedos, cortinas, mesas, aquecedores, ar-condicionado e colchonetes. Não foi constatado espaço para refeitório, novamente. Também era geral. Essa escola, percebe-se aqui, ela não tem um portão na entrada da escola, e ao lado da entrada da escola nós temos esse fosso aqui, ó, com aproximadamente 10 metros de profundidade, precariamente coberto, algo realmente que não deveria ocorrer. O quadro negro, em péssimo estado de conservação, percebe-se que a professora tenta procurar um espaço verde ali para escrever alguma coisa. O botijão de gás está instalado no interior da cozinha, também não é recomendado, questão de segurança. Essa outra escola, também, São Paulo, também recebeu a classificação elementar. Não foi constatado espaço para refeitório, biblioteca, pátio e áreas para recreação ou quadra de esporte. Novamente, aquecedor, ventilador, ar-condicionado, também não. A escola tem uma antena parabólica que está danificada, sem utilização. Nessa escola foi encontrado uma caixa com 12 computadores portáteis, porém encaixotados e sem utilização. Então, enquanto nós tínhamos uma escola sem computadores, essa escola tinha computadores armazenados no depósito. Aqui, o assoalho da escola danificado, também causando risco de acidente, inclusive é próximo ao quadro aqui. Percebe-se também que algumas situações que foram encontradas, o investimento para solucionar o problema não é um investimento tão grande. Essa escola, a José Borges, é a maior escola do município, atende mais de 60% da rede municipal de alunos. Recebeu uma classificação entre básica e adequada porque não atende completamente o critério das duas. O principal problema dessa escola, que é a maior do município, é a questão da localização. Ela está ao lado de um córrego e esse córrego acaba transbordando e causando uma série de problemas para a escola. Não foi constatado também refeitório. Aqui, por exemplo, a escola tinha uma sala de informática. Aí, na enxurrada de 2011, isso aqui foi atingido pela água, e eles colocaram os computadores tudo em cima das mesas, e desde 2011 a situação ficou assim. Então, nunca foi dado nenhuma manutenção, os computadores simplesmente ficaram em cima das mesas desde 2011. Os alunos não têm aula de informática e nem acesso à internet.
O parque infantil em péssimo estado de conservação, então percebe-se que todo enferrujado, oxidado. E ao lado do parque infantil, nós temos essa valeta também, oferecendo risco ali aos alunos. O banheiro da escola também, em péssimo estado de conservação, pia faltando torneira, assento nos vasos sanitários, queda de pisos. Essa escola, Centro de Educação Infantil do bairro Borges, foi a que recebeu a melhor classificação adequada. Essa aqui é aquela escola que foi construída em 2011, naquele gráfico que nós tínhamos comentado. Acho que a foto do banheiro aqui dessa escola ilustra muito bem assim, a diferença. Né, essa escola foi construída um convênio com o Ministério da Educação, então segue um padrão de construção de escolas do Ministério da Educação. Nessa escola, enquanto algumas escolas estavam sem colchonetes, essa aqui tinha quase 30 colchonetes estocados sem utilização. Escola sem bebedouro, essa aqui também tinha 2 aqui estocados sem utilização. O transporte escolar do município, 2 ônibus que foram inspecionados quando da auditoria, também encontravam-se em péssimo estado de conservação. Para-brisa quebrado, vidros que se quebram são trocados por uma madeira, uma placa de zinco, de alumínio. Bancos, eu acho que as fotografias falam por si. E falar da ausência de cinto de segurança também eu acho que é desnecessário. A segunda questão de auditoria, o município investe na formação, capacitação profissional, treinamento, atualização e valorização dos professores e gestores da rede municipal de educação e tem desenvolvido ações para promover a melhoria do seu desempenho. De acordo com o Plano Nacional de Educação, dentro dessa questão, pelo menos 50% dos professores devem possuir pós-graduação. E, obrigatoriamente, eu tenho que oferecer treinamento aos professores. Nesse quesito, o município está bem em alguns aspectos. Por exemplo, 83,16% do total de professores do município são efetivos. Então é algo realmente bom, né? Dentro daquilo que se espera. 73,68% dos professores possuem pós-graduação. Então, em 2015, o município já cumpre uma meta do Plano Nacional para 2024. Lembrando que aqui o Plano Nacional foi aprovado em 2014, vigência de 10 anos, então ele vai até 2024. Treinamento. Um baixo número de treinamento foi realizado em 2015, então o município deve investir um pouco mais em treinamento. O Plano Nacional também fala de valorização por meio financeiro mesmo. Em 2008, nós tivemos uma lei federal, a 11738, que aprovou um piso mínimo para o magistério da educação básica pública. Lá em 2008, quando a lei foi aprovada, novamente uma lei federal que se aplica em todo o território nacional, era R$ 950. Hoje, aproximadamente R$ 2.300 que fixa desse piso nacional. Qual foi o problema constatado com relação ao cumprimento do piso? Que à medida que o município procurou implantar o piso, ele criou essa figura do complemento ao piso salarial, fazendo com que praticamente não existisse mais diferença salarial entre aquele professor que já está com 20 anos de casa e aquele que recém ingressou. Basicamente, a diferença acaba sendo o triênio. Então, o município deveria repensar o seu plano de carreira. A questão número 3. O município tem melhorado o IDEB estabelecido no compromisso Todos pela Educação, do Ministério da Educação, nas avaliações de 2009, 11 e 13? De acordo com o Plano Nacional de Educação, o município deve atingir um IDEB de 6 no 5º ano do ensino fundamental e deve atingir um IDEB de 5,5 no 9º ano do ensino fundamental, prazo 2021. Com relação à primeira fase do ensino fundamental, entende-se que o município está bem. Inclusive, aproveitamos aqui na reinstrução e analisamos também em 2015, na época da auditoria, esse resultado aqui não estava disponível.
Então, a meta que foi projetada em 2009, 11, 13, 15, em todos eles, o município conseguiu atingir o IDEB. O município já está próximo, está com 5,4 de IDEB, a meta do Plano Nacional é de 6 até 2021. Com relação à parte final do ensino fundamental, a situação já é um pouco diferente. Em nenhuma das avaliações do IDEB, o município atingiu a meta que foi projetada. Inclusive, aqui em 2013, houve uma queda acentuada, porém, constata-se aqui uma recuperação em 2015. Então, lembrando, o município deve atingir a meta, aqui a nota 5,5 até 2021. A quarta questão de auditoria, o município apoia e incentiva a participação dos conselhos que atuam na educação básica e assegura condições para a gestão democrática da educação? Do ponto de vista formal, verificou-se que o município foram criados os conselhos municipais, 3 que atuam na área de educação, o de educação especificamente, a alimentação escolar, e aquele que fiscaliza as despesas realizadas com recursos do Fundeb. Porém, formalmente foram criados. Infelizmente, não há uma atuação efetiva desses conselhos. A própria legislação que criou os conselhos estabelece reuniões mensais. Então, no período auditado, nós teríamos 60 reuniões, 5 anos, 60 reuniões. Nenhum conselho realizou mais de 15 reuniões no período auditado. Também a ausência de infraestrutura, então não há um espaço adequado, o equipamento necessário. O conselho precisa de um veículo para realizar uma inspeção, então esse veículo deve ser fornecido pela administração pública. A ausência de capacitação também aos membros dos conselhos. Por fim, quase terminando aqui a nossa apresentação, a última questão, qual o grau de universalização da educação nas creches, crianças até 3 anos, pré-escola de 4 a 5 e ensino fundamental de 6 a 14. Aqui o Plano Nacional, com relação ao ensino fundamental, pretende universalização. Com relação à pré-escola, também. E com relação à creche, ele pretende atender 50% desse público. De acordo com essa lei, com a 13.005 de 2014, hoje nós não teríamos nenhuma criança de 4 a 5 anos fora da escola, porque o prazo da universalização da pré-escola terminou o ano passado, né? Então, pelo menos em tese, estaria universalizado já. Então, nessa questão, verificou-se que, pelos critérios e procedimentos que foram adotados, que o município universalizou. Porque não existe lista de espera no município de crianças, de alunos que foram buscar vagas e não foram atendidos. Em reuniões que foram realizadas com representantes do Ministério Público e também com os membros do Conselho Tutelar, também não se encontrou registro de procedimentos ou de qualquer tipo de demanda buscando o atendimento de alunos que não conseguiram vagas na rede municipal de ensino. Agradeço, então, a atenção dispensada e eram essas as considerações. Obrigado. Quero fazer um agradecimento pela bela e ilustre explanação, né, a respeito da situação daquele município, que com certeza deve irradiar para alguns outros municípios. Mas, aproveitando, devolvo a palavra, então, ao relator. Presidente, também quero aproveitar para agradecer ao auditor fiscal Luiz Cláudio Viana pela excelente apresentação e também pela dedicação a esse trabalho. Eis que, além de ter acompanhado desde o início, se fez presente em Anita Garibaldi, participou conosco da audiência pública e da reunião com os conselhos da área da educação no município. Também quero registrar meu agradecimento à equipe de auditoria, os auditores fiscais Dejair César Tavares, Ricardo Cardoso da Silva e Alexandre Fonseca Oliveira, que fizeram um trabalho excelente, estão aqui no plenário, inclusive, à exceção do Ricardo, que não se pôde estar aqui por compromisso profissional. Fizeram um trabalho de extrema importância. Fazer um agradecimento especial ao auditor fiscal Renato Costa, assessor do meu gabinete,
que acompanhou também esse trabalho desde o princípio, com especial dedicação, foi fundamental no acompanhamento da auditoria, discussão da matriz, e inclusive foi ao município antes para fazer um trabalho de sensibilização para que a comunidade participasse da audiência pública. Fazer um agradecimento a todos aqueles que participaram desse trabalho de alguma forma no tribunal, a toda a equipe do meu gabinete, a DMU, a assessoria da presidência, ao ICOM, a ACOM, todos foram fundamentais nesse grande trabalho que foi realizado. De onde surgiu e qual é o propósito com essa auditoria e no formato em que foi estabelecido e hoje é apresentado. Nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014 e também tivemos ao longo de 2015 a aprovação dos planos municipais de educação e do Plano Estadual de Educação. Então, desde 2014, nós temos instrumentos atualizados de planejamento na área da educação. Todos esses instrumentos eles eram baseados numa expectativa de financiamento da educação no Brasil, para que se obtivesse um financiamento da educação em um percentual de 10% do PIB, e os recursos do pré-sal serviriam para aportar, né, para chegar a esse percentual pretendido, e então realizar esse plano de educação até o ano de 2024. Nós sabemos que essa base de financiamento ela não se realizou, por várias razões. No entanto, os planos eles continuam em vigor e é fundamental que nós tenhamos que, diante de um cenário de crise, estabelecer a educação como real prioridade no país. E nós temos instrumentos legais, que são os planos de educação, que servem para isso. O gestor público deve ter consciência de que o plano ele transcende a sua gestão. São planos que foram discutidos pelas comunidades, por todos os setores envolvidos, a sociedade, não só da sociedade civil, como agentes públicos e especialistas da área da educação. Eles transcendem interesses partidários, interesses paroquiais. Os planos, então, são políticas de Estado, seja no município, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. E é por isso que os tribunais de contas vêm se engajando nessa tarefa de cobrar dos gestores públicos a realização dos planos de educação. Diante de um cenário de crise, a atuação dos tribunais de contas ela é ainda mais importante, porque nós temos que focar na gestão, na boa gestão do recurso público, diante de um cenário de escassez. Nós temos aqui hoje um bom exemplo de como medidas muitas vezes simples de gestão podem melhorar sobremaneira a realidade da educação em um município. Nós fomos ao município de Anita Garibaldi, primeiro a equipe de auditoria foi, um município de grande extensão territorial, visitou todas as escolas, percorreu o interior do município em busca das escolas isoladas, fez entrevistas e observou situações problemáticas que foram aqui relatadas. Posteriormente, nós tivemos audiência pública, eu tive a oportunidade de visitar o Centro de Educação Infantil do bairro Borges, que é a melhor escola do município, em bom estado, muito bom estado, e segue um padrão, né, do Ministério da Educação, do FNDE, de projeto de construção. E visitei a escola José Borges, que é a maior escola do município, ela tem praticamente a metade dos alunos do município, e essa escola possui problemas estruturais muito graves, a começar porque ela sofre muito com cheias ocasionais por conta de um lajeado que está ao lado do município, da escola. Então, eventualmente, a biblioteca fica completamente destruída, o laboratório de informática, como foi mostrado. Eu fiquei feliz de observar posteriormente que essa escola, logo após a auditoria, ela sofreu uma série de intervenções na sua infraestrutura. Então, isso por conta, claro, da atuação do tribunal, isso tem que se registrar. Antes mesmo de qualquer decisão do tribunal, a prefeitura já fez ações no sentido de melhorar a infraestrutura dessa escola. Um ponto muito importante dessa auditoria foi a audiência pública, e eu gostaria de explicar por que foi realizada uma audiência pública, por que foi realizada essa auditoria num município como Anita Garibaldi. Era um município em uma das regiões que nós sabemos que tem o IDH mais baixo em relação a Santa Catarina. Havia um investimento alto em educação,
município de grande extensão territorial, que gera muitos problemas no transporte escolar. Temos alunos que chegam a percorrer 2 horas no transporte escolar para chegar na escola no José Borges, que fica no centro da cidade. E nós gostaríamos de fazer um primeiro grande trabalho focado no Plano Nacional de Educação. E a realidade de Anita Garibaldi ela nos era muito desafiadora, por conta de todos esses fatos. Além disso, diante da dimensão do município, nós poderíamos testar ferramentas participativas de aproximação do Tribunal de Contas com o cidadão. Muitas vezes, em municípios maiores, é muito difícil fazer esse debate. Nós gostaríamos de estar junto com o cidadão e ouvir dele a percepção do serviço público que lhe é prestado no município. Nós tivemos uma grande participação na audiência pública. Nós fomos além da comunicação da audiência pública à comunidade prévia, nós trabalhamos sensibilização. Então, o meu assessor, o Renato Costa, esteve lá uma semana antes, falou com líderes religiosos, autoridades, líderes comunitários, foi em cada escola falar com os diretores e professores, deixou o material, que foi feito a um custo baixíssimo aqui mesmo no tribunal. Nós realizamos a audiência pública em uma escola, porque o espaço simbólico era muito importante. Não poderia ser um espaço de poder, como a Câmara de Vereadores, tinha que ser um espaço onde as pessoas se sentissem à vontade. E se nós estamos discutindo educação, tinha que ser feito em uma escola. Foi acordado com as autoridades que elas deveriam ficar no mesmo nível físico mesmo, para não gerar nenhum constrangimento à população, e que as autoridades só falariam para prestar esclarecimentos. Então, a secretária de Educação, prefeito, juiz, a juíza, promotor, ficaram, então, numa mesa, no mesmo nível das pessoas, as pessoas falavam, e quando era necessário, então, a autoridade pedia a palavra para prestar alguns esclarecimentos. Por isso, para evitar qualquer tipo de constrangimento ao cidadão que ele chegava e ele pudesse colocar a sua opinião. Nós tivemos um auditório lotado, uma grande participação, muitas manifestações sobre temas dos mais variados da educação, como acessibilidade, questões de gênero, infraestrutura, transporte escolar, todos os temas que perpassam a educação foram discutidos naquela audiência pública. Isso foi um trabalho muito grandioso, serviu como um exemplo e um projeto que entendemos que possa ser replicado, claro, considerando as limitações que nós temos de pessoal, dificuldade territorial, mas o fato do Tribunal de Contas sair da capital, se dirigir a uma comunidade, mostrar que está trabalhando, aquilo gera um efeito muito importante, não só no município. Vejam que esse trabalho ele foi muito divulgado pela Rádio TCE, nós tivemos várias rádios do interior que baixam o programa, que replicam. Então, os municípios sabem então, que o Tribunal de Contas está fazendo um trabalho de verificação da qualidade da educação. Então, se hoje está em Anita Garibaldi, amanhã ele pode estar em outro município. Então, esse trabalho realmente, ele foi, no meu entendimento, ele foi muito exitoso e foi um grande exemplo. Ele foi o primeiro grande passo para aquilo que já vem sendo feito em maior escala agora no Tribunal de Contas. Veja que nós aqui estamos tratando de uma auditoria que foi feita em 2015. E o objetivo também dessa auditoria era colocar o tema Plano Nacional de Educação em pauta no Tribunal de Contas e em Santa Catarina. Hoje nós temos uma evolução nessa caminhada que nós começamos lá em 2015. O tribunal hoje já discute um plano de ação seu para ter uma ação integrada na área da educação. Nós temos processos que tratam já de verificação da estratégia relacionada no percentual mínimo de professores efetivos, isso nos 10 maiores municípios de Santa Catarina e no governo do Estado. Temos trabalhos importantes na área de infraestrutura realizados pela diretoria competente. Tudo isso é fruto, então, desse trabalho que começou lá em 2015 e essa auditoria, então, de Anita Garibaldi, foi um marco muito importante. E lembrando que a Resolução 03 da Tricom estabelece que a educação é prioridade para os tribunais de contas na matéria de fiscalização e o Tribunal de Contas de Santa Catarina está fazendo a sua parte. Então, são essas considerações. O Luiz Cláudio já nos colocou os principais pontos da auditoria. A proposta de voto que eu apresentarei é no sentido, então, de conhecer do relatório técnico para determinar a Prefeitura Municipal e algumas determinações especiais e recomendações da Secretaria Municipal de Educação e também aos conselhos, Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb, Conselho Municipal de Educação, também determinações e recomendações,
estou fixando um prazo de 90 dias para que sejam apresentadas as ações necessárias a corrigir os problemas que foram detectados. E finalizar mais uma vez agradecendo a todos aqueles que foram muito atuantes nesse trabalho. O conselheiro Roberto Herbst, que foi presidente, o conselheiro Eduardo Xerém também vem dando muito apoio a esse trabalho na área da educação, ao ex-diretor da EMIL, Cleber Schmidt, ao Moisés, atual diretor. Então, nós temos, de fato, aí uma sinergia dentro do Tribunal de Contas, que os nossos agentes aqui compreenderam a importância desse trabalho, que dignifica o Tribunal de Contas, porque, de fato, nós estamos trabalhando um grande desafio nacional e devemos fazer a nossa parte, e vejo que todos aqueles que participam realmente fazem com muita energia e muita motivação, e isso também me motiva muito. Então, a proposta de voto, senhor presidente, é conhecer do relatório, com a determinação para apresentação de plano de ação pelos órgãos que eu já citei, dando conhecimento do relatório à Promotoria de Justiça da Comarca, à Câmara Municipal e também à Vara Única da Comarca de Anita Garibaldi, porque eles participaram da audiência pública, então, para que tomem conhecimento do relatório técnico, e dando ciência da decisão. É a proposta de voto. Em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o conselheiro Deus. nós frequentemente vemos manifestações na imprensa de agentes públicos, agentes políticos, que fazem a seguinte afirmação, quando não aqui da tribuna. As minhas contas foram aprovadas. Me parece que a cada dia mais resta patente de que a aprovação das contas com o mero cumprimento dos dispositivos constitucionais, dos valores a serem aplicados na saúde, na educação e assim por diante, não refletem a realidade. Nós precisamos da concretude, da efetividade da aplicação desses recursos. E aqui mostra. E ainda, em tom de descontração, falam de que os alunos têm 2 horas de transporte coletivo, mas pelo que se viu, os ônibus são excelentes. Tá? Devem ter ar-condicionado, deve ser a coisa toda. Então, o que ocorre é o seguinte, nós precisamos, no Tribunal de Contas, de nosso Estado, de instrumentos que nos permitam averiguar essas situações, não só com a auditoria em loco, mas que nós possamos avaliar como estão, mas isso com software de últimas gerações, de avaliar como é que estão as condições físicas das instalações, como estão as condições didáticas, enfim, que possamos daqui, com equipamentos montados, fazer essa observação e fazer esse controle externo em todos os municípios de Santa Catarina. Nós estamos cansados de ver cobertura de escolas caindo em muitas e muitas regiões do nosso estado. Estamos também horrorizados com muitas situações de esgoto a céu aberto, valas em que as crianças podem cair, podem sofrer, inclusive, com uma situação que pode se tornar fatal. Então, por isso mesmo, quero cumprimentá-los, conselheiro substituto Gerson dos Santos Sica, pela iniciativa. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de instrumentos para que nós possamos checar com racionalidade de tempo como estão as escolas em Santa Catarina, como está a saúde. Então, esse avanço nos nossos tribunais, em tempo real, nós podemos
ver como estão as situações, e não depois de um determinado tempo. Então, em tempo real, nós vamos produzir, nós, o tribunal, junto com a comunidade, vamos produzir um resultado muito mais positivo. E isso é nossa missão, isso é nosso compromisso. Continue a discussão. Da mesma forma, antes de colocar em votação, Sra. Presidente, eu também cumprimento o relator e, através do Viana, toda a equipe, né, que prestou esse serviço, essa colaboração, e que, segundo o depoimento do relator, os efeitos já começaram a surgir antes da votação do plenário. É sinal que o papel do tribunal é importante. A ida lá no município deu um efeito grande. Então, cumprimento a presidência por todo o trabalho do relator e da sua equipe. Continue a discussão. Com a palavra a procuradora. Em nome do Ministério Público de Contas, eu também gostaria de dar os parabéns ao Tribunal de Contas por ter possibilitado essa auditoria que, do meu ponto de vista, pelo que foi relatado, é uma metodologia inédita, muito abrangente e num tema tão sensível, né, e necessário. Quero parabenizar o auditor também por ter coordenado esse trabalho e a todos os técnicos que participaram da auditoria e do relatório, pela apresentação também. E desejar sucesso. Eu espero, sinceramente, que essa ação no município seja replicada em outros municípios aqui em Santa Catarina, com o mesmo sucesso, e me impressionou bastante o fato de vocês terem feito também uma audiência pública no município. Eu achei isso extremamente relevante, até por uma medida de conscientização. Percebi que um dos problemas que foi identificado lá e que é recorrente, vejo com muita frequência nos processos que tratam de educação, é a questão dos conselhos não atuantes. Isso é uma questão muito que se repete em muitos casos, e eu acredito que esse tipo de ação, as audiências, elas têm também esse papel de conscientizar a população, os conselheiros, da importância da atuação dos conselhos, que, se efetivamente forem mais atuantes, eles podem contribuir bastante para a melhoria da educação no município. Então, eu desejo bastante sucesso e espero, sinceramente, que essa ação possa se repetir por vários outros municípios aqui em Santa Catarina. Presidente. Com a palavra o conselheiro Júlio Garcia. Muito brevemente, também estender os cumprimentos ao conselheiro Sica e à equipe que comandou essa auditoria, que eu julgo importantíssima. Destacar que a audiência pública é efetivamente um instrumento importante e que bem registra a presença do tribunal no município. Isso, sem dúvida nenhuma, é por demais importante, didático, né? Acho que ela tem abrangência regional, por menor que seja o município, mas eu corroboro das preocupações do conselheiro Erneu de Nadal, que nós precisamos nos modernizar, né? Acompanhar a evolução tecnológica para poder fazer que essas ações sejam mais efetivas por parte do tribunal. Nós estamos falando da situação, o retrato que foi mostrado aqui hoje, é um retrato de 2015. Imagina como não estão aquelas valas, banheiros, salas de aula, quadros verdes ou negros, né? 2 anos após. E agora, 2 anos após, é que nós estamos dando um prazo de 90 dias para providências. Então, essa é uma preocupação que devemos aproveitar o ensejo para deixar registrado e fazer com que ela seja uma das nossas preocupações para que haja a evolução. Senhor presidente, Vandal. Continue a discussão. Com a palavra o conselheiro César Filomeno Forte. Eu também não iria manifestar, mas com as colocações feitas pelo conselheiro Erneu e Júlio Garcia e o eminente relator e o trabalho da área técnica numa atividade tão importante, aliás, a mais importante que a educação, que com a educação é que nós vamos chegar no primeiro mundo, só com a educação. Mas eu acho que nós temos que rever realmente, conselheiro Sica, as nossas posições
com relação à aplicação dos 25% na educação. Aplicou, mas em quê? O tribunal tem que avaliar, tem que ter uma equipe para isso, específica, para avaliar a aplicação dos 25% da educação e dos 15% da saúde. Que, na realidade, a gente uma vez cumpriu. O Estado é mesmo, cumpriu, não cumpriu? Mas nós não cumpriu em quê? O que ele fez? Ele consertou a escola ali, que estava estragada? Ou ele fez mais uma quadra de esporte que não precisava? Ou fez mais, sei lá, obras que teriam vinculação com a área de educação, mas sem chegar efetivamente no magistério, no sagrado magistério, no professor, na sala de aula, nas condições de trabalho, enfim. Quero, encerrando, presidente, cumprimentar o conselheiro Sica pelo trabalho, que é um trabalho do município pequeno, de área técnica. É um trabalho do município pequeno, mas que serve, sem dúvida, vai servir de exemplo para que nós possamos, vamos dizer, absorver esse trabalho de forma que nós possamos, ao analisar a aplicação dos 25% da educação e da saúde, a gente efetivamente verificar se eles foram aplicados de forma conveniente. Isso ninguém faz, infelizmente. Nem era técnica, não estou ocupando, nem o tribunal, nem os conselheiros. Que realmente é difícil. Nós teríamos que ter uma estrutura muito grande para fazer esse tipo de... Nós vamos na surpresa. Porque nós escolhemos alguns municípios e vamos lá e na surpresa. Nós não temos um programa efetivo de acompanhamento de cada um dos 295 municípios catarinenses e a estrutura do governo do Estado, que é grande, para acompanhar a aplicação desses recursos públicos, que deveriam ser aplicados, sem dúvida alguma, efetivamente na educação. O país só irá progredir, só irá para frente, se nós tivermos uma educação condigna e educação que possa... E hoje, com a facilidade da informática, nós chegamos a qualquer parte do mundo em segundos. Então, hoje já existe alguns estados, o conselheiro Weber até conhece, que já monitoram obras públicas através de satélite. Então, as coisas efetivamente mudaram muito e nós temos que acompanhar essa evolução. Para isso, nós temos que investir. Eu tenho dito que eu, por exemplo, tenho reclamado muito, não sei se Vossas Excelências têm reclamado, nós temos tido seríssimas dificuldades em assinar processos eletrônicos e dá problema no processo, volta para a técnica, aí recebe lá da doutora Valquíria, lá do doutor Vandal, lá um aviso de que nós estamos com o processo atrasado, mas a culpa não é nossa, porque nós não podemos assinar, chama-se a área técnica. Agora eu determinei meu chefe de gabinete, o conselheiro Vandal, que comunique, toda vez que eu for assinar um processo, e o processo não assinar, por problemas de ordem operacional, que seja comunicado. A doutora, Vossa Excelência, especificamente a secretária de Vossa Excelência, que toca aquilo lá, porque nós queríamos uma situação constrangedora. Então, conselheiro Sica, parabéns pelo trabalho, parabéns à área técnica. Eu acho que isso é muito um processo bom para a gente começar a refletir mais um pouco e talvez isso possa colaborar, e deve colaborar, tenho certeza absoluta, para que a gente possa repensar, ao analisar as contas de governo, a aplicação efetiva desses 25% e também na área da saúde, que o povo vem sofrendo muito com a saúde. Obrigado, parabéns a toda a equipe, a Vossa Excelência e toda a equipe. Para as considerações finais, o Se relator. me permite ainda, senhor presidente, nas boas práticas realizadas nos tribunais de contas, tivemos a oportunidade, na capital gaúcha, em Porto Alegre, de ver o sistema
que o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul desenvolveu para acompanhar a evolução no quadro da saúde. Com a condição tecnológica dos dias de hoje, eles conseguiram montar um sistema que não solicita mais dados, nem para o governo do Estado, nem para a prefeitura. Ele busca os dados. E é conveniado com Receita, com Junta Comercial, com vários órgãos. E aí demonstraram a realidade concreta lá de um município, determinado município do Mato Grosso do Sul. E aí se descobriu que havia um estoque de medicamentos vencendo, mas além disso que estava se fazendo mais uma licitação para comprar o triplo dos medicamentos que estavam vencendo. E aí, com esse sistema, eles conseguiram, através da Receita, através da Junta Comercial, ver de onde vinham esses medicamentos. E eles vinham de uma revenda de veículos do Estado de São Paulo. Então, me parece que é importantíssimo, porque nós temos condições de ver o custo per capita na educação de um aluno lá de Dionísio Cerqueira e o outro lá do sul do estado, na divisa com o Rio Grande do Sul, como podemos ver no norte, como na capital. E aí nós já vamos ter ideia de como as coisas estão funcionando. O metro cúbico da construção nas escolas, o equipamento, a compra de livros didáticos, a compra de equipamentos de informática, para ver se os valores estão dentro da realidade e são compatíveis com a realidade dos nossos estados, dos nossos municípios. E assim, logicamente, que é também na educação. Nós falamos aqui de um município. Nós só temos mais 294 municípios para avaliar. E fisicamente, nós não temos nem pessoal, não temos condição nenhuma de avaliar 295 municípios. Então, nós vamos ficar na amostragem. E a amostragem, como nós sabemos, não nos apresenta um quadro fidedigno para que nós possamos, então, avaliar, tomar medidas, conversar com a população para que a gente chegue a um resultado que não seja só satisfatório, mas que seja um resultado excelente, porque é através da educação que nós vamos ver as crianças, os jovens, os adolescentes, conseguir melhores oportunidades na vida, por conta do preparo que recebe. Se não tiver isso, eles vão ficar estagnados, sem poder ver o crescimento intelectual lhes possibilitar uma melhor qualidade de vida através da ocupação de espaços dentro da nossa sociedade. Então, com as considerações finais, antes de colocar em votação, a palavra com o relator. Agradeço todos os registros extremamente positivos e construtivos. E eu quero registrar que essa sessão ela começou como um momento para apresentar um trabalho importante do tribunal, mas eu ouso dizer agora que essa sessão hoje ela é um momento histórico para a fiscalização da educação pelo Tribunal de Contas. E por que ela é um momento histórico? Porque nas falas que nós tivemos aqui, dos senhores conselheiros, a doutora procuradora, fica muito claro que nós precisamos avançar e nós estamos aqui plenário, nível estratégico da organização, passando uma mensagem para todos que fazem parte desse tribunal, da nossa organização, que tem orçamento e funções e missões claras estabelecidas na Constituição de fiscalizar a boa gestão dos recursos públicos. Nós estamos aqui passando uma mensagem muito clara de que nós necessitamos avançar. E eu fico muito feliz, realmente muito feliz, quando eu vejo que não é apenas uma mensagem vaga de que nós precisamos avançar, é uma mensagem específica. Nós precisamos investir em tecnologia e inteligência. Precisamos mudar a nossa forma de trabalho. E essa foi a primeira grande conclusão que nós tivemos quando o grupo de trabalho da área da educação foi designado pelo então presidente e conselheiro Luiz Roberto Herbst.
nós precisávamos repensar a forma de fiscalizar a educação. A Resolução 03/2015 da Tricom, ela estabelece as diretrizes para os tribunais de contas para a fiscalização nessa área. A diretriz 3 define que a tecnologia da informação deve ser a base para a fiscalização da educação. Então, cabe a nós dar consecução, concretizar essa diretriz. Nós já temos tentado, com as limitações, estabelecer algumas ações nesse sentido. Se os senhores observarem, desde a semana passada, nós temos os resultados da avaliação dos planos de educação dos municípios de Santa Catarina, e consta no site, inclusive com toda a tabela de dados apresentados pelo município em formato Excel, onde qualquer cidadão pode baixar a tabela e utilizar aqueles dados, cruzar informações. Esses dados remetidos pelos municípios, eles foram objeto de cruzamento com dados do censo escolar, um trabalho realizado por 2 novos técnicos da área da informática, da diretoria de informática, para verificar a fidedignidade dos dados. Além disso, o núcleo de inteligência vem fazendo um trabalho de cruzamento de dados, começando a fazer um trabalho de cruzamento de dados do SFINGE com o CIOP, que é o Sistema de Informação de Orçamento Público da Educação, que é a base que o MEC utiliza para entender quanto custa a educação no Brasil, para verificar a compatibilidade desses dados. É um primeiro trabalho que caminha nesse sentido. Nós estamos tentando criar uma ferramenta tecnológica, informatizada, de monitoramento das metas do plano de educação. Chegamos a ir a Brasília, numa resolução da Tricom. Infelizmente, a ferramenta que vinha sendo desenvolvida no âmbito da Tricom, ela não chegou a seu termo. Nós, inclusive, estávamos prontos aqui para colocá-la em execução, porque já tínhamos uma discussão interna de como levantar os dados necessários. Só que fica muito claro hoje que, como nós fiscalizamos, não dá mais. Nós temos que avançar. Porque se o site da transparência do Executivo ele consegue me dar um mapa da situação das obras de qualquer área, da educação, da saúde, infraestrutura, etc., nós temos que ter o nosso mapa e temos que utilizar esses dados. O secretário da Educação Básica do Ministério da Educação veio ao Tribunal de Contas recentemente e eu tive a oportunidade de dizer para ele que o MEC tem o maior banco de dados sobre uma política pública na América Latina. E é verdade, a base de dados do MEC ele é mais robusta que a do próprio IBGE, em relação a uma política pública. E nós pedimos, inclusive, acesso irrestrito ao banco de dados, e ele foi muito receptivo quanto a isso. Nós temos que utilizar esses bancos de dados e temos que atuar de forma inteligente. Agora, para isso, nós precisamos de decisão estratégica, e eu fico feliz quando eu ouço os conselheiros falando, porque então fica muito claro que já está amadurecido para que tenhamos essa decisão estratégica, para orientar o tribunal nesse sentido, e precisamos de investimento. O Tribunal de Contas de Minas Gerais fez um grande investimento em tecnologia de informação, desenvolveu um sistema de fiscalização, que é o Suricato, vem desenvolvendo ferramentas para a área da educação. Nós temos tribunais de contas, como o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que tem eles chamam de programa de visita à escola. Eu tive a oportunidade, quem esteve no encontro no Mato Grosso, do Datricom, de verificar, eles rodaram o programa e nos mostraram. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ele visita mais de 500 escolas por ano, e com um tablet, o auditor que vai fazer a fiscalização, ele consegue, a partir de um checklist, rapidamente elaborar um relatório e verificar a situação da escola quanto à infraestrutura, gestão escolar, merenda escolar, transporte, vários aspectos. Aquele relatório rapidamente chega na sua chefia e mais, ele chega num tempo muito rápido no secretário municipal da educação, que ele tem monitor na sua sala, onde ele consegue ver os indicadores desenvolvidos pelo Tribunal de Contas na área da educação, por região, por escola. Ele consegue ver quanto dinheiro vai para uma escola e qual é o resultado que ela está obtendo. São ferramentas que foram desenvolvidas e nós temos condições de buscar essas ferramentas e, quando não for o caso, adaptar ou então criar. Eu acredito, só que precisamos de decisão estratégica. Nós temos hoje, como no caso do Rio de Janeiro e como está sendo desenvolvido em Minas Gerais, aplicativos onde qualquer aluno, qualquer cidadão pode fazer denúncia. Então, ele está lá no município distante, ele entra no aplicativo, ele tira uma foto da condição da sua escola, ele manda para o Tribunal de Contas por aplicativo de celular. O tribunal recebe
automaticamente, em tempo real, a situação daquela escola. Então, eu fico feliz com o trabalho que foi realizado, eu acho que ele é um grande passo e mostra a importância de se fazer isso. Só na rede estadual nós temos 1.080 escolas. Imagine, somando a rede municipal, nós chegamos a 5.000 escolas. Então, esse tribunal deve investir em tecnologia, nós já incluímos isso no plano de ação que está sendo discutido junto com a Diretoria Geral de Controle Externo e tendo decisão estratégica para que se faça esse investimento, que se coloque recurso humano para fazer isso, eu tenho certeza que nós vamos dar um passo muito grande na fiscalização da educação. Nós temos conhecimento que o presidente atual, o conselheiro Dado Xerém, está fazendo um esforço muito grande, investindo em tecnologia, mudando algumas ferramentas, até porque há necessidade dessa evolução, né? Eu me lembro quando o tribunal começou a implantar o processo eletrônico, a cultura também no nosso era um pouco difícil, mas eu acho que tem que se adaptar. E hoje nós temos aí o doutor Kleber, que está à frente de uma comissão, né, discutindo os novos processos, as novas ferramentas e aperfeiçoando o nosso tribunal. Eu acho que cabe agora ao doutor Kleber levar essa polêmica discussão desse processo de votação para que o tribunal possa se aperfeiçoar e adequar. E o nosso presidente está tendo a maior boa vontade nesse momento. Então, em votação, aprovado. Com a palavra